Boa noite, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam em nossos corações nessa noite. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon é o livro antes da carta aos Hebreus. Carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon. Palavra do Senhor que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, e reanima meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Senhor, que estamos diante da tua palavra e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que possamos ser fiéis na exposição da tua palavra, assim para recebê-la também no nosso coração. Que seja a tua bondade para conosco, revelada a mercê de tua palavra lida e proclamada. Fala-nos ao coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite, assim como o Senhor já tem falado comigo ao preparar este sermão. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua casa, a tua igreja, noiva tua, é ela, Senhor. Com todos eles estamos diante dela, mercê de tua graça e misericórdia, tão apenas pecador que sou. Fala conosco, eis nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título do sermão desta noite é Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. O sermão de hoje fala sobre duas coisas muito importantes para a cristandade: a fé e o amor. A epístola gira em torno de três personagens principais: Paulo, o autor; Filemon, o interlocutor, proprietário de escravos na cidade de Colossos, e também um dos líderes da igreja naquela localidade. E terceiro, Onésimo, escravo de Filemon, convertido ao Evangelho. Fato, o que estava acontecendo? O relacionamento de Onésimo com Filemon, seu senhor, estava comprometido. Por 4 hipóteses que vamos abordá-las rapidamente. Primeira hipótese, Onésimo seria um escravo fujão. Ele teria fugido da casa de Filemon e depois se arrependido e buscado a intervenção de Paulo,
que o recomendou ao seu proprietário Filemão, pedindo que o perdoasse e o recebesse de volta. Segunda hipótese, Onésimo era um emissário. Ele teria sido enviado por Filemão a Paulo, portando uma carta, e, havendo demorado a retornar, causou prejuízo ao seu senhor. Então, Paulo recomenda que Filemão o perdoe, afirmando que assumiria a fiança de qualquer dano que houvesse. Terceira hipótese, Onésimo era um ladrão. Ele teria furtado dinheiro ou algum objeto de valor na casa de Filemão e, posteriormente, se arrependido e buscado o apoio de Paulo, que também o recomenda a Filemão que o perdoe e que o receba de volta em sua casa. E a quarta hipótese, que é a hipótese que eu mais gosto. Onésimo era um prisioneiro. Foi por esse motivo que ele conheceu Paulo. Algo que ele fez o levou à prisão em Roma e veio a ser companheiro de Paulo na prisão e ali conheceu o Evangelho por pregação do apóstolo Paulo. Então, Paulo agora interveio na sua querela com Filemão para que os dois pudessem ter paz e ele pudesse retornar à casa de seu senhor. Para qualquer das quatro hipóteses, queridos irmãos, o fato era que Paulo havia anunciado o Evangelho para Onésimo e que a conversão de Onésimo era verdadeira. E a conversão genuína tocou o coração de Paulo de uma tal maneira que Paulo ficou surpreendido com a fé e com o caráter de Onésimo. Todavia, Paulo sabia que era necessário que Onésimo voltasse à casa de seu senhor Filemão, a fim de pedir perdão. E para isso, Paulo se prontifica a assumir o prejuízo causado por qualquer dano causado por Onésimo a Filemão. Essa é a história. Mas também era fato que Onésimo cometera um ato de injustiça, tal que nós não podemos dimensionar. E Paulo não oculta essa verdade. Ele não passa a mão na cabeça de Onésimo. Ele lida com a verdade. Entenda que Paulo não conhecia Filemão. Paulo nunca havia pisado ainda em Colossos, não conhecia pessoalmente a igreja em Colossos. Tudo que Paulo possui acerca de Filemão são informações que lhe são chegadas por meio de irmãos que viajam para Colossos e trazem informações. E as demais informações era acerca da forma como ele conduzia seus escravos, posto que era senhor de muitos escravos. A única força que o apóstolo Paulo então tem é o argumento da palavra para falar ao coração daquele homem. E ele falava em nome do amor. As coisas não eram simples, queridos. Percebam que, para entendermos o sentimento de preocupação de Paulo e seu esforço na argumentação, precisamos entender que o perdão a um escravo faltoso era pouco comum na sociedade grega. Os escravos eram duramente castigados para servirem de exemplo a si e também para outros escravos que desejassem fugir, ou atentar contra a honra, ou a propriedade, ou a saúde, ou a vida de algum membro da família, ou do próprio proprietário da casa. Os castigos eram os mais brutais possíveis. Era comum os escravos viessem a obter deformações físicas permanentes depois de uma sessão de castigos. Não havia limites para tais castigos, que iam desde a privação de alimento e de água, aos açoites, a castração, a perfuração de olhos e até a morte por crucifixão. Se o escravo fugitivo estivesse escondido na casa de um cidadão, o proprietário do escravo tinha o direito de exigir daquele cidadão o equivalente aos dias de trabalho que o escravo ficou escondido em sua casa, causando prejuízo. Por isso era extremamente difícil que um cidadão grego viesse a ajudar um escravo fujão. Agora vamos à carta. Nos versículos de 1 a 3, temos a saudação inicial e costumeira do apóstolo Paulo. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, o que indica dizer que Paulo estava possivelmente preso no domicílio em Roma, fato ocorrido por volta do ano 62 da nossa era, por ocasião da sua primeira prisão. A carta é encaminhada a Filemão por meios de Tíquico, que provavelmente levava consigo a Onésimo, o escravo faltoso, para apresentá-lo a Filemão, seu senhor. Timóteo, o fiel amigo e discípulo de Paulo, estava com ele na prisão. Paulo saúda a irmã Áfia, que, ao que tudo indica, parece ser a esposa de Filemão, e também a Arquipo, filho do casal e, de acordo com alguns comentaristas, possivelmente veio a ser depois o pastor da igreja de Colossos, depois da saída de Epáfras, que foi o primeiro pastor
e fundador daquela igreja. Paulo também saúda a igreja que se reunia na casa de Filemon, o que indica que o proprietário de Onésimo ocupava um lugar de destaque naquela cidade e também na liderança daquela igreja. Então era uma pessoa importante no contexto da história da igreja. Nos versículos 4 a 7, queridos, Paulo entra no assunto central da carta, a eficiência da fé produzindo amor. Repito, a eficiência da fé produzindo amor. Para Paulo era impossível falar de fé sem falar de amor. Nesse momento, Paulo destaca as qualidades sobre a fé e o amor de Filemon, que chegavam ao seu conhecimento por meio das notícias que recebia. Tais notícias reportavam que, por meio de Filemon, muitos irmãos eram confortados e reanimados. E Paulo disse: estou ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Nesta perícope, eu digo, dos versículos 4 a 7, Paulo está dizendo: agora, Filemon, chegou a hora do teste da tua fé. Chegou a hora de vermos se as boas notícias sobre a tua fé eficiente que tem chegado a nós, de fato condizem com a realidade. Entenda, querido irmão, o versículo 6 apresenta o que nós vamos chamar de o teste da eficiência da fé de Paulo. Paulo orava para que a comunhão da fé se tornasse eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse era o teste da fé. Será que nós poderíamos dizer que a nossa fé é eficiente? Será que você poderia dizer acerca da sua fé, sim, a minha fé é uma fé eficiente? Mas o que seria uma fé eficiente? Jesus, em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, ele diz: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Estaria Jesus falando de forma literal que o teste da fé eficiente seria mover montanhas de um lugar para o outro por meio da oração da fé? Seria isto? Mas é claro que não. O versículo 7 nos ensina que uma fé eficiente é aquela que gera um profundo amor capaz de mover os sentimentos mais entranhados do cristão em favor dos outros. Amém? E nós vamos trabalhar esse texto bastante. Verifique comigo o versículo 7, por favor. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Eu gostaria de frisar a palavra coração. Eu gostaria de pedir licença também para um pouquinho de trabalho exegético nessa noite. A palavra coração que é apresentada no versículo 7, que é traduzida para o português como coração para nós, não é a palavra grega cardia ou cardio, utilizada no Novo Testamento inúmeras vezes, e que significa tanto órgão físico, centro do nosso sistema circulatório, quanto também o centro das emoções e das volições humanas. Mas a palavra grega usada por Paulo aqui, traduzida por coração, uma palavra um pouquinho difícil de pronunciar, é a palavra splanchna. Splanchna, que só aparece 10 vezes no Novo Testamento, sendo 3 vezes utilizada aqui nessa pequena carta a Filemon. E você vai entender melhor. A palavra grega splanchna, que é simplesmente traduzida como coração, tem na realidade um sentido muito mais profundo. Vamos observar alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 78. O evangelista Lucas usa a palavra splanchna para dimensionar a profundidade da misericórdia de Deus ao descrever a profecia de Zacarias sobre o menino Jesus. Ele diz: graças à entranhável splanchna, misericórdia de nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas. Segundo exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 15, quando Paulo recomenda à igreja de Cristo, de Corintos, que recebam e acatem com apreço o seu amigo e cooperador, filho na fé e discípulo, jovem Tito. Ele diz: e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Vejam como ele fala do afeto de Tito. É o entranhável afeto, a splanchna.
Em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, quando Paulo faz apelo para que a igreja em Filipos tenha o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus e nos santos, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há esplanchna, afetos e misericórdia, completai a minha alegria de um modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Percebe a profundidade da palavra? 1 João capítulo 3, versículo 17. É o único texto, além desse texto de Filemon, que a palavra esplanchna é traduzida como coração. Ou seja, só Paulo falando para Filemon. E o apóstolo do amor, João, na sua epístola universal, ele vai tratar dessa palavra que nós traduzimos como coração. Ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, fechar-lhe o seu esplanchna, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você percebe o que o texto está dizendo para mim e para você? Percebe a escolha apropriada da palavra certa? Porque Paulo queria acessar o coração de Filemon. E o que significa esplanchna? Ralph Martin, ele vai dizer que esplanchna é a personalidade total no nível mais profundo do ser humano. Um termo que somente ocorre quando o autor bíblico se refere de forma pessoalíssima a alguém. Ou seja, é com você, Filemon, que estou falando, não com outro. Eu quero me dirigir a você, Filemon, e não a outro. É isso que Paulo está fazendo. Gingrich e Dunker acrescentam que esplanchna pode ser descrito como o objeto ou pessoa do nosso mais entranhado afeto. É aquele pai, aquela mãe que olha para o filho e diz assim: você é muito mais do que o meu cardio, você é o meu esplanchna. Amém? Compreende a palavra que Paulo está usando? Você está compreendendo o que Paulo quer fazer? Paulo está dizendo que as notícias que recebeu sobre Filemon é que a sua fé é eficiente, porque o amor dela gerado era capaz de reanimar o esplanchna dos irmãos que estavam entristecidos, sofrendo brutal perseguição. Ele está dizendo: a sua fé também é assim. É capaz de reanimar o esplanchna das pessoas que estão sofrendo. Agora, Paulo queria saber: seria a notícia acerca da fé de Filemon verdadeira? Seria a notícia semelhante à prática? Ou não? E a nossa fé? Como é a nossa fé? Percebe? E o que estava acontecendo naquele contexto, e o que está acontecendo hoje? Paulo estava trabalhando o terreno para falar não apenas ao coração de Filemon, mas às suas entranhas, ao seu esplanchna, ao seu âmago, à sua personalidade no nível mais profundo. Ele queria entrar onde outro não pode entrar, e somente em nome do amor é possível fazer isto. Paulo não quer acessar ao cardio de Filemon. O Espírito Santo não quer acessar simplesmente ao teu cardio nessa noite. Ele quer acessar ao seu esplanchna. Amém? Em nome do amor. Ele não queria apenas o cardio, onde estão as emoções superficiais e volúveis, mas ele queria acessar ao esplanchna, onde residem os afetos entranháveis do ser humano. Nos versículos 8 e 9, Paulo faz um parêntese. E era muito comum isso acontecer. Paulo está tratando de um assunto, ele abre um parêntese para tratar de um outro assunto que é importante naquele momento, depois ele fecha o assunto e volta ao assunto anterior. Às vezes ele abre um parêntese, 2, 3. Por isso, às vezes, é difícil compreender Paulo. Mas ele não perde a linha. Ele sempre volta ao ponto e fecha a ideia original. Então, Paulo, meticulosamente, nos versículos 8 e 9, ele vai falar sobre duas leis. A lei proveniente da autoridade e a lei proveniente do amor. Para Paulo, a lei da autoridade derivava do ofício apostolar que recebera de Cristo. Tal lei poderia ser utilizada com rigor e com imposição para pedir, para mandar, para determinar as coisas, não somente pedir. Mas a lei do amor era diferente, porque derivava do esplanchna, dos entranháveis afetos de misericórdia que todos os verdadeiros servos, os servos autênticos de Jesus, possuem. Vejam o que diz o versículo 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor.
Que lindo, não? Solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Você percebe que Paulo não vindica aqui a sua autoridade de apóstolo recebida diretamente de Cristo? Podendo ordenar as coisas? Não, ele não faz isso. Paulo não se apresenta como um mandão ou uma espécie de ditador eclesiástico, ou ainda como alguém que possa exercer domínio sobre a igreja de Cristo. Então quem é Paulo? Paulo é apenas o pastor que cuida de um rebanho que não é seu. Quem é Paulo? Paulo é um servo a serviço de seu Senhor e Rei. Este é Paulo. Deixe-me falar para você rapidamente sobre dois extremos que encontramos na igreja desde o primeiro século até os nossos dias. O primeiro extremo, temos líderes que querem se assemelhar, querem se assenhorar da igreja de Cristo, que defendem um sistema onde a supremacia do clero deve ser estabelecida sobre o povo. E assim eles se tornam os ditadores da igreja, os mandões, aqueles que falam e têm a última palavra. No primeiro século, por exemplo, se destaca o sistema de exaltação da personalidade ocorrido, sobretudo na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Exaltação da personalidade. E quando isso vem da própria pessoa, pior ainda. São aqueles que querem se assenhorar da igreja. Isso não muda nos dias atuais. Nos dias atuais existem aqueles que querem o retorno de tal sistema. Para esse tipo de gente, de líderes, porque até é difícil chamá-los de pastores, os títulos não cabem no tamanho do próprio ego. Se denominam apóstolos, depois pais apóstolos, depois patriarcas. Depois será o quê? Perceba o texto extraído de uma reportagem, e eu vou, por razões éticas, não citar os nomes. Veja o que diz essa reportagem. O novo título dado a fulano de tal aconteceu em um culto especial onde, após a entrada dos estandartes que representariam as 12 tribos de Israel, das bandeiras dos 27 estados brasileiros e dos representantes internacionais, foi exibido um vídeo mostrando o que seriam as marcas do patriarcado na vida dos apóstolos da igreja, apontando para o passado. Em seguida foi realizado um ato profético do manto sacerdotal em cor púrpura, sobre a vida do casal de apóstolos fulano de tal e Beltrana de tal. Em seguida, os representantes brasileiros e internacionais subiram ao púlpito para afirmar que reconhecem fulano de tal como patriarca da nação brasileira, o mesmo título que foi dado a Abraão em relação a Israel. Percebe onde isso para? Agora há um segundo grupo, um segundo extremo, onde estão aqueles que não reconhecem nenhuma autoridade na vida daqueles que são chamados por Deus para o sagrado ministério. Perceba que Paulo afirma conhecer sua autoridade e defender sua autoridade. Ele diz, embora eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Percebam que Paulo, em momento algum, abre mão da sua autoridade apostolar, mas prefere falar em nome do amor. Porque a lei do amor é aquela que vai além do cardio. Porque somente a lei do amor pode acessar o splanchna, onde estão os entranhados afetos. Somente a lei do amor pode ir até o âmago do coração do servo. Amém? Louvado seja o Senhor. A lei do amor supera tudo e abrange a tudo. Segundo a lei do amor, o pastor não suplanta a igreja, ama e é amado por ela. O pastor cuida da igreja e é cuidado por ela. E o pastor, então, quem é? Se não entre os iguais, o principal, aquele que por isso prestará contas da igreja diante de Deus. E aqui Paulo fecha o parênteses. E nós voltamos para o assunto da carta, o assunto principal. Era necessário Paulo fazer uma defesa do seu apostolado, porque o seu apostolado era atacado por muitos de fora. Foi necessário que ele falasse isso para a igreja de Colossos, que não o conhecia. Agora ele fecha o parênteses e volta a tratar do assunto exordial com Filemon. No versículo 10, Paulo apresenta o seu pedido. Por óbvio, Paulo não pedia nada para si, senão para um amigo.
Olha a beleza das palavras de Paulo: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Penso que nesse momento, tendo a pena à mão, Paulo se recordou do momento quando conheceu Onésimo. Paulo estava com aproximadamente 57 anos de idade, talvez um pouco menos ou um pouco mais. Um velho para aquele tempo, sobretudo por conta da fadiga do ministério, das inúmeras perseguições, dos tantos açoites, do apedrejamento, das longas jornadas. E ali, com a pena à mão, o velho apóstolo se lembrou da alegria de haver gerado mais um filho na fé, um filho entre grades e com as mãos algemadas. Ali, Paulo, com a pena à mão, se recordava das inúmeras conversas com Onésimo sobre seu meigo amigo Jesus, da forma como lhe relatou como foi alcançado por Cristo na estrada de Damasco, quando ele possuía nas mãos cartas e não algemas para prender a cristãos. Com a pena à mão, Paulo se lembrava do brilho do olhar de Onésimo, ao ouvi-lo contar sobre a sua vida com o mestre. Lembrava-se o velho apóstolo de ver o rosto de Onésimo corar, quando lhe relatara da doce voz de Jesus, quão inquietante ao mesmo tempo reconfortante podia ser. E os sentimentos afloravam de Paulo. Mas o fato era que Paulo se via na hora de mandar o seu amigo Onésimo para casa de Filemão. Era fato que Filemão possuía, segundo a lei romana, a autoridade para ceifar a vida de Onésimo. O coração de Paulo, então, perceba, ardia. Estava preocupado, ele não conhecia Filemão. Seu amigo poderia morrer. E Paulo só podia falar ao splashna dele, com palavras que vinham direto do Espírito. É como se Paulo estivesse escrevendo na essência: Filemão, Onésimo, para você pode até ser um escravo. Para você pode até não passar de um escravo, mas para mim é meu filho. Você compreende o coração do apóstolo? Vejamos o que diz o versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E aqui, a palavra de Deus nos apresenta um trocadilho muito interessante. O nome Onésimo significa literalmente útil, proveitoso. O que importa falar é que Onésimo, antes de conhecer a Jesus, era útil e proveitoso somente no nome. Mas agora a sua vida foi refeita por Cristo. Mas agora Onésimo era nova criatura. E de nome, e de fato e de direito, sim, veio a se tornar útil e proveitoso não somente a Paulo, a Filemão, mas proveitoso ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em sua vida. Agora percebam, se não se parece deveras com a nossa história. Olhe para você. Nós, antes de Cristo, éramos inúteis, inimigos de Deus, reprováveis, filhos da ira. Queridos, só conhecemos o dom da salvação que é em Cristo Jesus, porque um dia fomos refeitos, feitos novas criaturas, em Cristo tudo se fez novo. Essa é a nossa história. E só chegamos a Cristo porque, na verdade, primeiro, foi Ele que veio até nós. Essa é a nossa história. No versículo 12 notamos que a Paulo, com suas emoções afloradas, era necessário enviar de volta a Onésimo. Podemos imaginar Paulo dando recomendações a Tíquico, dizendo: cuidado com Onésimo, cuide de meu filho, se coloque entre Filemão e Onésimo e pacifique o coração de Filemão. Cuidado com meu filho. Então Paulo fala de forma delicadíssima com Filemão. E ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E qual é a palavra, mais uma vez, traduzida como coração nesse texto? Qual é a palavra que Paulo usa para acessar profundamente em Filemão? Splashna. Filemão, estou te enviando o meu splashna, a pessoa do meu mais entranhado afeto.
Então, cuida dele. É o que eu quero chamar a tua atenção, querido. Você percebe como Paulo trata um irmão em Cristo? Alguém que para muitos não passava de um escravo, inútil, fujão. Paulo chama de Splanchna. Você consegue notar o coração de Paulo? Consegue perceber? Ele tinha todos os motivos para ser um iracundo incontroverso, um ranheta amargurado, um resmungão incontinente, mas não. Paulo era doce, era meigo, era gentil, era amantíssimo no trato e na escrita, um verdadeiro gentleman. Esse era o apóstolo, entre algemas e sob prisões. Agora olhe para você, olhe para a sua vida, para a forma como você trata as pessoas em sua volta. Você que talvez possua a síndrome de Gabriela, nasceu assim, vai ser sempre assim. Você que trata mal seu irmão em Cristo, você cujo ego é maior do que você mesmo e maior do que o mundo, você que se acha no direito de pisar os outros. Olha para Paulo, aprenda de Paulo. É isso que o Espírito está falando para mim e para você nessa noite. Paulo estava dizendo: eu estou te enviando o meu Splanchna. Agora, Filemon, veja como é que você vai cuidar dele. É o Espírito te falando: eu estou colocando do teu lado, igreja, o meu Splanchna. Esse irmão que você não valoriza, que você não dá nada por ele. Cuidado. E olha como você vai cuidar dele. Amém? Nos versículos 13 a 18, encontramos uma torrente de sentimentos produzidas pelo Espírito no coração de Paulo. As letras da carta parecem chorar. Cada palavra é envolvida em um sentimento profundo. A linguagem de Paulo é apelativa, é a linguagem em nome do amor. Não em nome da autoridade apostolar, mas em nome do amor. E nos versículos 13 e 14 ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Bondade que é por obrigação não é bondade na essência. E é isso que Paulo está falando. E nós podemos ser bons, porque servimos a um Deus bom. Entenda, igreja, Paulo estava preso, sua saúde já não era a mesma dos primeiros anos de ministério, e ter alguém jovem, útil para ajudá-lo, era na verdade uma grande bênção. Mas ele não podia permanecer com Onésimo sem o consentimento de Filemon, sem que antes os dois houvessem se reconciliado. Então, nos versículos 15 e 16, Paulo insiste para com Filemon, para perdoar Onésimo, de forma definitiva. Ele insiste. E ele diz: não o receba como escravo, mas como um irmão caríssimo. O mesmo sangue de Jesus que te lavou, Filemon, é o mesmo sangue que lavou Onésimo. Veja o que ele diz, versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Percebe o que Paulo está fazendo? No versículo 17, ele diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se tivéssemos que resumir o versículo 17, o resumiríamos com a expressão: como se fosse eu. Recebe-o como se fosse eu. Como se fosse eu. Como se Onésimo fosse Paulo. Você vê que é um pedido de um pai acerca de um filho? Se alguém quiser fazer bem a um pai, receba em sua casa seu filho como se fosse o pai. É isso que Paulo está falando. É disso que ele trata. A força expressiva já dos versículos 18 e 19 é: lança tudo em minha conta. Veja os versículos 18 a 19. Ele está dizendo: há prejuízo, lança em minha conta. Ele te fez alguma coisa, algum mal, lança em minha conta.
E ele finaliza dizendo: eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Que bênção, não? Lança tudo em minha conta. No versículo 19, Paulo faz referência ao maior bem que um ser humano pode ter, a salvação em Cristo Jesus. E no final desse versículo ele vai dizer: para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo tinha convicção de que era indiretamente responsável pela evangelização da cidade de Colossos, portanto, pela conversão de Filemon. E ele diz: você deve muito a mim. Possivelmente, queridos, um dos cooperadores de Paulo, Epáfras, ouviu a pregação do Evangelho por meio de Paulo e depois foi enviado pelo apóstolo para Colossos, para plantar a igreja. É isso que Paulo está falando. E no versículo 20, queridos, pela terceira vez, Paulo faz uso da palavra splanchna. Ele diz, deixando clara a sua profundidade no pedir: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Olha o que Paulo faz, queridos. Paulo se utiliza das informações que recebera acerca de Filemon, dizendo assim: eu tenho ouvido falar de tudo que você faz, Filemon, que você é capaz, por causa da sua fé produtiva, do seu amor operante, reanimar o splanchna dos santos que sofrem. E agora chegou a tua vez de reanimar o meu coração, o meu splanchna, porque eu estou sofrendo por Onésimo. A tua vez, Onésimo, Filemon, reanima o meu splanchna, reanima aquilo que há de mais profundo em mim, reanima o sentimento mais entranhado que há em mim, e recebe a Onésimo. É como se o apóstolo estivesse falando: isso é verdade, que animaste o coração, o splanchna de tantos. Chegou a tua hora de fazer o mesmo, reanimando o meu, porque eu estou preocupado com meu filho. Eu gostaria de concluir este sermão olhando para os versículos 21 e 22, que dizem: certo como estou da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Talvez alguém possa me perguntar assim: pastor, Filemon perdoou Onésimo? E eu vou dizer: não sei. Acredito que sim, mas eu não sei. E se alguém me perguntar: pastor, por que essa história termina assim? Sem final, sem sabermos. Por algumas razões. Primeira, porque muitas vezes somos como Filemon da história relatada. Ou seja, Filemon recebeu o perdão de Cristo e agora precisava perdoar Onésimo. Recebemos perdão de Cristo e agora precisamos perdoar aos tantos Onésimos da nossa vida. Não é verdade? Acontece que queremos escolher o tipo de Onésimos que vamos perdoar. A uns sim, a outros não. Sei que neste momento, meu querido irmão, pode haver um Onésimo na tua vida e você precisa perdoá-lo. Mas pastor, ele me fez tanto mal. Sim, eu sei. Eu sei que ele te fez mal, que ele te caluniou, que ele fez o que não devia. Ele te fez muito mal. Agora entenda, perceba, abra sua mente. O muito mais mal você fez e Cristo te perdoou. Aleluia. Por que a história termina assim? Segundo, porque muitas vezes somos o Paulo da história relatada. Paulo intercedeu por Onésimo perante Filemon. Paulo foi profundo na sua linha argumentativa, em sua intercessão por Onésimo. E nós? Quando estamos na mesma situação, buscamos conciliar. Nós que fomos chamados para o ministério da reconciliação, promovemos a paz, com qual profundidade intercedemos para que alguém receba perdão.
Por que essa história termina assim? Em terceiro, porque na esmagadora maioria das vezes, somos como Onésimo da história relatada. A questão é que ninguém olha para o coração de Onésimo. Parece que o diálogo entre Paulo e Filemão e Onésimo está ali de lado. Mas é sobre ele que estão tratando. Mas ninguém olha para ele. Ninguém medita nas dificuldades que ele enfrentou, no esforço para vencer a sua altivez, a sua empáfia, porque precisava voltar e assumir sua culpa, a sua responsabilidade diante de Filemão. Era necessário que Onésimo se humilhasse, trilhando o caminho do retorno. Era necessário que Onésimo se humilhasse, pedindo perdão. E nós? Quando é a nossa vez? Quando somos o Onésimo da história? Quando precisamos assumir a nossa culpa? Assumir o nosso erro? Abaixar a cabeça, pedir perdão? Voltar atrás? Como agimos? Será que somos como Onésimo? Ou será que nos enchemos de arrogância, empurramos o nosso peito, empinamos o nariz? Sabendo que estamos errados. Entenda, querido. Somos nós que vamos contar o final dessa história com a nossa história. Amém? Finalmente entenda que, na verdade, a história de Paulo, Filemão e Onésimo é escrita sobre uma narrativa muito maior. A carta de Filemão conta a história da pagável dívida de Onésimo, mas aponta para uma história muito maior, de uma dívida impagável, a minha e a sua. O bem que Paulo fez a Onésimo intercedendo a Filemão é puro reflexo do que aprendeu com Cristo, que por ele intercedeu junto ao Pai. É isto. Filemão está virado com Onésimo, e Deus está virado comigo e com você por causa do nosso pecado. Paulo intercede a Filemão assumindo a fiança. Cristo intercede junto ao Pai assumindo a fiança. Perceba que as palavras de Paulo falando aos Plântina de Filemão são, na verdade, reflexo das palavras de Cristo falando aos Plântina de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Paulo se interpõe entre Onésimo e Filemão. Jesus se interpõe entre nós, pecadores, e o Deus irado com o nosso pecado. Com sua carta, Paulo tenta apaziguar o coração de Filemão. Com sua morte na cruz, Jesus apazigua o coração de Deus. Amém? Enquanto Paulo rogou a Filemão, na incerteza da sua obediência, receba Onésimo como se fosse a mim. Jesus, por causa da sua morte na cruz, nos deu a certeza, a garantia, a convicção e diz para todos nós: meu Pai vos receberá como se fosse a mim. Quando Ele olha para vocês, é a mim que Ele vê. Que hoje, em nome do amor, Deus tenha falado muito mais do que ao seu coração, ao seu cardio. Que Ele tenha falado aquilo que te é entranhável, o seu esplâncida. Que seja assim para a glória dEle. E que Deus nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, nós te damos glória nesta noite. Reconhecendo a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade, a tua graça. E Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar muito mais profundamente aquilo que eu, na minha incapacidade, na minha inutilidade, não pude fazê-lo. Que o teu Espírito aplique a palavra ao esplâncina de cada um de nós. E nos coloque no coração um desejo, o entranhável afeto por aqueles que não conhecem a Ti ainda. Para que possamos ser evangelizadores, Senhor. Pai, fala a Tua igreja e continua falando.
e ministra o nosso coração. A história de Onésimo é a nossa história. E nós reconhecemos isto nesta noite, clamando pelo teu perdão, suplicando por tua graça, por tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.